mas enfim, quem tem que aceitar sou eu, é que eu parei definitivamente de frequentar qualquer igreja, embora ainda me considere evangélica e pratique os dogmas da religião. Por que que eu deixei de ir na igreja? Bom, quem me conheceu na adolescência, principalmente dos 15 aos 19 anos, sabe que eu tinha um jeito bem característico de me vestir. Eu não usava maquiagem, não usava brincos, pulseiras, pintava as unhas, não fazia nada. Eu andava só de saia ou de vestido. Em parte isso por causa de um ex-namorado que eu comentei no vídeo anterior, durante algum tempo também eu não usava por causa dele, só usava pra trabalhar. Eu nem tinha calça no roupeiro, não tinha leg, nada, só tinha isso. E durante muito tempo eu fui bitolada pela religião. Durante muito tempo eu acreditei que não era pastor que falava pra gente não usar calça, que era Deus que não queria que a gente usasse. Durante muito tempo eu deixei de fazer um monte de coisas que eu gostava, porque eu achava que Deus não queria que a gente fizesse aquilo. E assim, eu tenho 23 anos, pelo menos 18 anos da minha vida eu tive dentro de uma igreja. Então tudo que eu falar aqui você pode ter certeza que eu não vi uma ou duas vezes, eu vi várias. Eu posso te dizer que eu sou PhD em vacilo de crente. Que eu tenho total noção de quais jargões que eles utilizam, de como eles te amedrontam pra você não sair da igreja, do como eles conseguem mexer com o teu psicológico pra fazer você pensar que Deus é que tá falando pra você fazer aquilo ou pra você não fazer aquilo, mas na verdade é tudo invençãozinha deles. Bom, foram pelo menos 18 anos da minha vida dentro de uma igreja. A maior parte do tempo eu tive dentro da igreja Deus e Amor. Minha mãe é evangélica da igreja Deus e Amor até hoje, meu irmão foi pastor lá, então pode ter certeza que tudo que eu falar aqui, eu tenho total noção do que eu tô dizendo. Eu não tô inventando que eu tô com raiva da igreja. E é coisa, se a gente for falar aqui, olha, nunca mais para de falar, porque o que tem de assunto que a gente viu e viveu lá é complicado. Assim, aproximadamente 5 ou 6 anos da minha vida eu fiz parte da Assembleia de Deus. Desde quando a minha mãe estava grávida de mim até os meus 10 anos, eu fui da igreja Deus e Amor. Meu irmão era pastor lá, se tornou pastor bastante jovem. E a gente frequentou até os 10 anos, que foi quando ele decidiu sair. Quando ele decidiu sair, minha família inteira saiu. Dos meus 10 aos 13 anos, eu não frequentei nenhuma igreja. Com 13 anos, decidi entrar para a Assembleia de Deus. Saí algumas vezes nesse meio de tempo, né, mas sempre acabava voltando. Bom, uma coisa assim que eu não gosto da Igreja Deus e Amor, um dos motivos que me fez querer sair, é que a Igreja Deus e Amor, ela tinha mania no tempo do pastor Davi Miranda, né, que era o fundador, eles idolatravam demais o que o Davi Miranda falava. Por exemplo, assim, se o Davi Miranda dissesse, eu tive uma revelação que a mulher não pode usar calça. Pronto, aquilo ali não precisava abrir a Bíblia e ler, não precisava confirmar usando a Bíblia. Não, se o pastor falou, ele é que tá certo. Ele é o enviado de Deus, ele é ungido do Senhor, não sei o quê. Ele é ungido do Senhor, a nossa igreja é a igreja revelada. Eles achavam que a Deus e Amor era só a Deus e Amor que era a igreja certa. Mesmo podia ter 10 mil igrejas evangélicas no Brasil, só eles é que estavam corretos. Eles eram infalíveis, se o pastor te dizia alguma coisa, se o Davi Miranda dizia alguma coisa, tu não tinha direito de questionar. Se eles falaram, tu tinha obrigação de acreditar. Assim, eu me lembro que eu aprendi a ler com 5 ou 6 anos. E eu gostava muito de ler aquele livrinho assim que eles tinham, né, que antigamente era muito falado, hoje em dia eles não dão mais tanta bola, que era a carteirinha de membro. Era um livrinho assim, até um livro grossinho, na primeira página ele vinha os dados do membro que a pessoa preenchia e colocava uma foto 3x4. E o restante eram todo o restante do calhamacinho de páginas era de proibições, tudo que a pessoa não podia fazer. Parece absurdo o que eu vou dizer aqui, mas eu me lembro que já era 2005, 2006, meados assim, né, dos anos 2000, e era proibido a mulher depilar a perna, era proibido a mulher usar maquiagem, era proibido, na verdade, não só depilar a perna, qualquer tipo de depilação, era proibido maquiagem, brinco, joia, não podia nenhum anel, saia tinha que ser sempre abaixo do joelho, roupa não podia marcar. Eu me lembro que assim, gente, até nas cores das roupas eles queriam se meter. E nesse regulamento, tinha assim, proibido ter TV em casa. Aí sempre tinha um quadradinho, né? Proibido ter TV em casa. E aí no rodapé do quadradinho dizia assim, tinha algum versículo bíblico, ou alguns, né,
que supostamente daria a base, que seria a Bíblia proibindo aquilo dali. Só que o problema era o seguinte, os versículos bíblicos eles eram muito vagos e não necessariamente queria dizer que a Bíblia proibia aquilo. Às vezes era um versículo muito vago e de difícil interpretação. E eu comecei a perceber que a maioria das coisas, isso quando eu já era grande, a maioria das coisas não eram proibidas, que Deus não proibia, que eram eles que inventavam, só que eles queriam a todo custo que você pensasse que era Deus que proibia, porque assim eles tinham controle da sua vida. E eu comecei a questionar aquilo. Eu me lembro que eu questionava as pessoas mais velhas por que não pode. E as pessoas não sabiam me responder e elas simplesmente me acusavam de querer sair da igreja porque eu estava inventando desculpas. Só que eu queria assim, eu sempre pensei que para te praticar uma religião, seja ela qual for, tu tem que entender o que tu tá fazendo. Se tu tá lá assim, ó, né, tipo cavalo com aquele negócio aqui assim, tu não tá olhando para lado nenhum, tu tá seguindo a boiada. Eu queria entender o que eu tava fazendo, eu queria entender por que eu não podia fazer, por que eu podia fazer determinadas coisas, eu queria entender por que só aquela igreja era certa, por que mesmo havendo tantos evangélicos, só os da igreja Deus e Amor iam se salvar. E pra eles era um absurdo tu perguntar, porque tu não podia questionar. O Davi Miranda falou, ele é o escolhido de Deus. Tinha hinos na igreja, tinha cultos em homenagem a ele, sabe? Se isso aí não é idolatria, eu não sei o que é. Tu não podia questionar o que ele dizia. Se ele falar que é A, é A. Não é A, não é B, não é C, não é nada. Tu não tem que questionar, tu tem que dizer A e tem que andar e deu, não olhar pra trás. E eu não me conformava com isso. Não é que eu tivesse assim, querendo me aparecer, dizer que eu sei das coisas e vocês não sabem. Eu queria entender o porquê de tanta idolatria. E as pessoas passaram a não gostar de mim. Porque tu não podia questionar. Enfim, aí saí da Deus e Amor e resolvi voltar pra Assembleia. Só que da Assembleia de Deus eu vou ser mais curta e grossa, né? Que eu fiquei menos tempo na Assembleia. Tu só te destaca dessas cantoras gospel que você vê, Cassiane, Lauriette, essas cantoras assim mais antigas, né? Que são famosas porque eram da Assembleia de Deus. Uma coisa elas têm em comum. Elas começaram cantando desde pequenas porque elas tinham parentes que eram evangélicos. E o problema da Assembleia de Deus é esse: você só é chamado para cantar, você só recebe a oportunidade para cantar, para pregar, para ser regente de algum coral, alguma coisa, para fazer qualquer coisa, se você tiver dinheiro, for amigo ou parente de alguém importante, por isso que tem muita amizade falsa lá, ou se você estiver disposto a entrar na panelinha. O que seria isso? Existem muitas pessoas que vivem com 1.500, 1.600 reais, às vezes vivem com salário apertado e moram numa casa que mal conseguem pagar, tem um carro que não consegue sustentar, muitas vezes deixam de comprar um arroz com feijão e vão com fome pro culto para comprar uma roupa bonita, para serem aceitos, para todo mundo pensar que eles têm dinheiro, porque se eles não parecerem ricos, se não parecerem bonitos, não parecerem finos, não vão ser aceitos na panelinha. Muitas pessoas fingem que são amigas das filhas dos pastores, do amigo dos filhos dos pastores, para ser chamado para alguma coisa, porque senão tu não é chamado. Me desculpe, não tem muito o que provar, que é bem assim mesmo. E eu cansei assim, sabe, de ver pessoas serem chamadas a atenção por serem pobres, por não serem importantes, e filhos de pastor, filhos de secretário, coisa assim, fazerem tudo o que queriam, porque não pode falar nada, porque é filho do fulano de tal. Tem um vídeo, eu quero deixar linkado aqui embaixo, um vídeo de um pastor lá de São Paulo, que ele tem a sua própria igreja, mas ele prega em outros ministérios, que ele diz que acontece com ele, de ele ir pregar em alguma igreja e dizerem pra ele não falar de determinados assuntos, não falar de calote, não falar de mentira, não falar de roubo, só falar coisas boas, porque as pessoas ali dão muito dinheiro. E se elas ouvirem um puxão de orelha, elas vão sair da igreja. Um pastor dizendo isso. Então, assim, pra você ter uma noção de que não é só eu, não é só ex-membro de igreja que te dizem, é assim mesmo. Não é qualquer pessoa que vai chegar na Assembleia de Deus e vai virar um pastor, um presbítero. Não é qualquer pessoa que vai virar pupilo das pessoas importantes. Você tem que jogar o jogo deles. E o jogo deles é te adular o máximo possível para que você gaste dinheiro com a igreja, que você jogue a sua vida fora, mas que você siga eles. Porque muitos estão ali dentro porque eles querem ser adorados como pequenos deuses.
porque eles querem pregar bonito para que as pessoas batam palma para eles, porque querem que aquilo ali seja um palco e os ouvintes são a plateia. A igreja virou um teatrinho, principalmente a Assembleia de Deus. Muitas meninas não suportam a filha do pastor, mas fingem que são amigas dela, porque senão não são chamadas para cantar. E eu cansei de ver isso, sabe? Eu cansei de ver pastor fazer vista grossa pra pessoa porque gosta da pessoa, e pra ti que é pobre, que não pode pagar um dízimo, que tá desempregado, ele não tá nem aí. Eu ainda quero fazer um vídeo contando muitas coisas que eu presenciei dentro da igreja. Quem é mãe sabe que tem que estar olhando, né? Eu ainda quero fazer um vídeo, são muitas coisas que eu vi dentro da igreja, só que antes de fazer o meu vídeo, eu queria recomendar um canal que eu gosto muito, eu conheci em 2016, que se chama Bora Falar. É de uma moça, se não me engano, que ela é do Recife, o nome dela é Wilma Gonçalves, e ela foi evangélica da Assembleia de Deus, eu acredito que de 98 até 2001, porque ela disse que foi crente por 3 anos e era final dos anos 90 e início dos anos 2000. E foi graças a ela que eu comecei a abrir a minha mente, eu comecei a ver, assim, muitas coisas que eu falei nesse vídeo, que eu vou falar ainda, ela fala também, ela já viveu. Ela saiu da igreja por cansar de ver essas coisas, né, por causa de... E saiu da igreja, né, porque ela teve problemas e ninguém ajudou ela. E ela se tornou ateia. Eu não me tornei ateia, mas eu recomendo muito o canal dela, porque, olha, ela faz tu abrir os olhos. Tu começa a ver que tu não tem que aguentar certas coisas, que certas coisas não são normais e que tu não tem que te sujeitar, tu não é tapete de ninguém. Eu espero ter ajudado. Peço que você curta aqui esse vídeo se gostou, comente e deixe a sua inscrição também. Até a próxima.